E aí pessoal, aqui é Ralph falando. Esse vídeo é das análises, né, do dia 5, 6 e 7 de junho de 2020, sexta, sábado e domingo. Eu vou falar aqui os nomes, né, juntamente aqui os dias, as datas você pode ver aqui. E depois na planilha eu vou falar algumas considerações sobre o que mais ou menos eu vou fazer em cada jogo, porque apesar de ser over, mas não tem assim valor em qualquer entrada de over, né? Por exemplo, você não vai conseguir ser lucrativo se entrar em todos os jogos só de um jeito. Você não tem como. Ou você faz uma boa leitura de jogo, ou você segue ali algumas estratégias. E eu vou falar para você mais ou menos como é esse estilo que eu faço esses jogos, com base até nesses critérios que eu inventei aqui. É, Então vamos lá. E na planilha também você vai poder ver o horário aqui, ó, que teve até uma pessoa aqui, né, que falou que não dava para ver o horário, que isso complicou um pouquinho e agora tô deixando o horário aqui. Eu lembrei de abrir aquela guia ali, aquela coluna. Vamos lá, Bochum contra Sampaoli, Furt contra Sandalsen, Hajduk Split contra Zaprezik, Fredericia contra Velge, Vozdovac contra Napredak, Gornik contra Lechia. Então esses que eu falei agora do dia 5 de junho, na sexta-feira. Agora, Levadia contra Talina Kalev, Zilikal contra Halesher, Warta ou Varta contra Olympic Grudziądz, uma coisa assim. Frankfurt contra Mainz, Leverkusen contra Bayer, Leipzig contra Paderborn, Tvoroid contra Torshavn, Panevezes contra Suduva, Zizkov contra Lizen, Liberec contra Mlada Boleslav, Aris contra Ofkret, Saprissa contra Grécia. Esses jogos que eu acabei de falar para o dia 6 de junho, sábado. Agora os do dia 7, domingo. Klagenfurt contra Kapfenberg, Aue contra Karlsruhe, Stuttgart contra Osnabrücker, Tisch contra Sojniczanka, complicado esse nome, Fuglafjoldur contra Argir, Hartberg contra Salzburg, Copenhague contra Randers, Pardubice contra Vitkovic, Visserad contra Shrudin. Não sei pronunciar esse nome, mas é alguma coisa assim. Augsburg contra Con, né, que é o Colônia. Tameca contra Paide. Maccabi Haifa contra Apoel Haifa. Buduknost contra Sutjeska. Kompodorica contra Rudar. E o último jogo da lista, e o último jogo de domingo, Alajuelense contra Santos de Guadalupe. São 33 jogos aqui. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles ali na planilha. E você vai poder ver os horários também. Só que eu esqueci de dar um recado, pessoal. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Dá o seu like aí, compartilhe, né? Não esqueça também de ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo. São esses os jogos aqui, ó. Vamos só confirmar, 33 jogos. O horário que você pode conferir aqui. E eu vou explicar um pouquinho aqui sobre as tendências que estão pelas filtragens que eu faço das estatísticas e tudo mais. Eu criei critérios. Nesses critérios, alguns mercados batem mais do que os outros e eu vou explicar ali cada um deles, né? Explicar primeiramente essa tendência BTTS 0,40. São esses os jogos, você pode conferir aí. Então, nesse BTTS 0,40,
a gente tem um percentual de acerto muito interessante no over limite no segundo tempo. Esse BTTS 0,40 não tem valor no primeiro tempo, pelo menos sem fazer uma leitura não. Se você não é bom em leitura de jogo, porque eu mesmo vou trabalhar, com certeza vou trabalhar no Leverkusen e Bayern aí dessa lista. É o estilo BTTS 0,40, mas eu vou trabalhar, com certeza eu vou trabalhar no HT. Mas eu vou ali avaliar ali a leitura de jogo. Pode até fazer todos da lista no HT, mas avaliem a leitura de jogo. Você já deve ter percebido que tem batido bastante o HT, mas acho que a lista no geral está em 79%. Se eu não estou enganado, ela está em 79% no acumulado. Mas a última lista não deu muito bom não. Deu um percentual mais baixo se considerar todos os critérios, né? Mas vamos lá, BTTS 0,40, que é esse critério, ele bate ele muito no over limite no segundo tempo. Ele tem um percentual muito interessante no BTTS ao intervalo. Um exemplo, um dos times está ganhando no intervalo, pode ser 1 a 0, 2 a 0, só não pode ser 2 a 1, porque não pode ter acontecido o BTTS ainda, ambas marcam. Então, um dos times abriu o placar, está ganhando ao intervalo, e você vai e entra no BTTS ao intervalo. Na verdade, deixa a odd subir um pouco mais, né? Igual hoje eu até trabalhei num jogo lá da Polônia. Eu deixei lá para os 57, 58 minutos, mais ou menos. Eu entrei no BTTS a 1,90. Esse jogo até bateu, mas deu um pouco de trabalho para ele bater. Eu acho que ele foi fazer o gol só no último minuto, né? Mas de qualquer forma tem valor, tem um percentual muito interessante nesse tipo de critério no BTTS, né? Ou seja, jogos em que um dos times está vencendo, um percentual muito grande, tipo quase 80%, acontece ali o outro gol do outro time também durante o segundo tempo. O over 1,5 FT também está batendo muito alto, né? Tá por volta de 90% nesse tipo de critério. Agora vamos mudar o critério aqui, ó. Então, pessoal, lógico que não é para você fazer tudo isso que eu falei, mas isso aí é uma boa ideia aí do que vocês podem fazer, né? É lógico que se você tiver uma leitura de jogo, você nem ouve o que eu falei. Você já faz a sua leitura e bora que os jogos têm tendência. Aqui o BTTS Back, ele bate não igual o BTTS 0,40 que eu mostrei, mas ele bate com uma frequência muito boa no over limite no segundo tempo, um pouco mais baixo, mas pouca coisa do que o primeiro lá, mas esse BTTS Back bate também bastante. O over 0,5 HT interessante também, por volta de 82%, tá batendo aí o BTTS Back, esse BTTS Back aqui que eu falo é o critério, né? Esse critério está batendo aí por volta de 82, 83% de over HT. No over 1,5 também tem um percentual interessante, lógico que não igual o critério anterior que eu falei. E não, nesse é só esse mesmo, né? Só temos esses dois jogos aí, infelizmente dois jogos que é um pouco estranho, né? Provavelmente esse daqui não vai dar nem para assistir. Esse daqui vai dar porque é o Salzburg, né? Vamos lá para o favorito back. Não, vou deixar esse até por último. Não, vou falar dele agora. Esse aqui é um mercado que tem a tendência de over 0,5 HT, né? Ele não tem a tendência de over no segundo tempo igual os outros, não. Esse aqui só no HT. E mesmo assim ele tem um percentual interessante, mas não muito interessante. Tipo assim, por volta de uns 80% de acerto. Por volta de uns 80% de acerto. E como existem aqui algumas ligas super over, essa aqui por exemplo, né, pode ser, não, com certeza ligas super over vai começar com a odd muito baixa. Então tem ali um percentual interessante, mas não com todos os jogos, né? Não com todos os mercados. Aqui, por exemplo, é um jogo interessante de se trabalhar, ó, que ele tem ali a tendência, Leipzig e Paderborn, né?
mas não é todo jogo assim que vai bater, né? Como vocês já sabem aí. Acho que é por isso que também deu muita quantidade de jogos filtrados, né? Por isso mesmo é interessante a gente avaliar bastante antes de entrar nesse mercado. Mas é só HT esse favorito Favback aqui que eu coloquei. E agora esse outro critério aqui que eu nomeei ele como FavBTTS, que é uma espécie de favorito com ambas marcam. Ó, esse daqui que é os jogos interessantes mesmo. Por quê? Ele tem tendência altíssima de over HT. É lógico que vocês podem perceber que se você perceber um por dia, né, uma média aí de um por dia, né, são poucos esses jogos que eu encontro. Não dá para encontrar jogos nesses critérios assim de muita quantidade, porque senão eu ia fazer tudo. Porque ele tem um over HT acima de 90%. Eu falo pela média aí da lista, né, pessoal? Não é questão assim de que bom, todo jogo que eu avaliar, não. Essa média pode cair. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês essa média desse favorito BTTS aqui, que tem um percentual muito interessante. Então, o, um percentual altíssimo de over 0,5 HT, um percentual muito alto também de over 1,5 FT, né? 1,5 contando o jogo todo, né? Não dá pra gente saber assim, em questão assim, de momento de entrada. Mas contando o jogo todo, dá quase 90% de over 1,5, por exemplo, para vocês terem ideia. E também nesse estilo de jogo eu estou entrando como punter no over 2,5 em odds acima de 1,70, né? Mas aí também, igual essa daqui, estava a mais de 1,70, que eu até fiz uma aposta mesmo, né, num site de aposta, não na Betfair, mas até se você tiver interesse em alguns dos melhores sites que eu indico aí, pessoal, eu sempre deixo os links na descrição aí do vídeo, né? Mas na Betfair, que é um método de trabalho em live, né, que é a bolsa do trade aí mesmo, né? Então melhor não misturar as coisas. Mas isso aqui é um projeto Panther e tá batendo muito aí em odds de 1,70 ou mais, né? Eu vou tirar essa filtragem. Aqui, ó, essa filtragem aqui de BTTS, eu não tô postando esses BTTS não, pessoal. Isso aqui tá mais para sendo para mim de estudo mesmo. Então eu nem vou mostrar para vocês ele separado não. Então eu vou limpar o filtro e vou mostrar o que eu prometi ali, que é o favorito BTTS. Vocês podem ver aí. Eu tenho que ver a odd aqui, ó. Vocês podem ver aí que até o momento só um head, né? Em 19 jogos. Só um head. O, o over limite aqui não é tão interessante, né? Para vocês verem aí, aconteceram bastante heads aí. Mas no over 1,5 geral aqui tá muito interessante, porque deu um head aqui e o outro aqui, né? Então até o over 0,5 FT bateu em todos, né? E o over 2,5 aqui que eu estou entrando é em odds acima de 1,70. Então vou até desmarcar todas as odds aqui baixas, deixar até acima de 1,70. Olha para vocês verem que uma grande maioria dos jogos bateram BTTS. Olha lá, tudo isso aqui que eu marquei foi BTTS. BTTS e ainda over 2,5. Aqui eu tenho um BTTS aqui também, mas tem aqui, ó, seguidos. Tudo isso aqui over 2,5. Aí aqui deu 2 under 2,5, que foi 1 a 1 aqui, 2 1 a 1. Deu mais 2 aqui, de over 2,5, deu mais um aqui e outro aqui, né? Então, tá batendo bastante. Esse é um dos critérios que está sendo muito interessante aí. Tem outros critérios aqui isolados, né? Esse favorito back.
Mas é isso aí, pessoal. Foi só mesmo para mostrar a lista e algumas tendências aí que podem ajudar vocês aí, mas como eu falei antes, se vocês tiverem uma boa leitura de jogo, vocês podem trabalhar em todos os jogos esperando o gol. Se caso a leitura não bater, você não entra, né? Que é uma coisa que eu faço também. Então é isso, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.